paz do Senhor Jesus, amada igreja. Convido-se a colocar de pé para nós orarmos pela vida do nosso pastor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui está o teu servo, ó Pai querido, que o Senhor, meu Deus, separou para esta noite, para ministrar a tua poderosa palavra. Meu Deus, mais uma vez, ó Pai querido, que o Senhor possa, Pai, usá-lo como instrumento em tuas mãos. Usa ele, meu Deus, com poder, autoridade, com unção, virtude, ousadia, ó Pai querido. Ministra a tua igreja através do teu filho, Senhor, e tenha liberdade de usá-lo, ó Pai querido, como tu queres, nessa noite, para o louvor e glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. De pé até a segunda ordem. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Podeis tomar assento. Quero louvar e bendizer a Deus pelo privilégio de ser crente, de poder estar aqui nessa igreja mais uma vez, a nossa igreja mãe, louvando a Deus, bendizendo o teu nome, revendo irmãos e companheiros, amigos, no mesmo objetivo e propósito de glorificar e bendizer a Deus. Culto de Santa Ceia, um culto muito especial, onde nós trazemos à memória o sacrifício que Jesus realizou pela minha vida, pela sua vida. Mesmo nós temos conhecimento desse fato, nos alegra muito de ver o quanto Deus nos amou, o quanto Deus investiu na minha vida, na sua vida, e por isso o meu coração está muito alegre, porque eu estou no ambiente mais adequado da minha vida, que é no povo de Deus, é na igreja, se reunindo aqui para louvar o seu nome, ouvir a sua palavra. É muito prazeroso, meus irmãos, ser crente. Um dia desse eu estava falando com os obreiros ali na Betesda, como eu amo ser crente, como é bom ter aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Hoje eu tenho foco, tenho esperança, tenho um desejo de viver, porque Jesus habita no meu coração. E quando nós reunimos como crente aqui, sabendo que Ele está nesse lugar, recebendo a nossa adoração, as nossas orações, não existe ambiente melhor do que esse, quando como corpo de Cristo nos reunimos aqui celebrar a nossa vitória, meu irmão, celebrar a vitória que Ele realizou por mim e por você naquela cruz do Calvário. Então, o meu coração mais uma vez se alegra, e ainda mais tendo a oportunidade de fazer uso dessa tribuna, embora pesa sobre mim essa grande responsabilidade de compartilhar com os irmãos a poderosa, infalível palavra do Senhor. Palavra essa que traz esperança, cura, aumenta a nossa fé, santifica a nossa vida. Sem essa palavra, esse ambiente não tinha valor nenhum, mas por causa dessa palavra, esse ambiente tem valor, tem presença de Deus aqui. E eu não tenho dúvida que mais uma vez o poder da palavra de Deus vai edificar a sua vida, vai edificar a minha vida, porque nós fomos transformados por esta palavra. Essa palavra mudou o meu caráter, mudou o seu caráter, colocou fé dentro do nosso coração, para a gente se reunir aqui nesse dia especial, olhando para esse memorial e dizer graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa boa é ser crente. Crente que ama a palavra, crente que ama a igreja, crente que ama a comunhão dos irmãos, que tem esse lugar como prioridade da sua vida. Eu venho para a igreja porque eu amo ser crente, porque é bom ser crente, pastor Vitorino. Deus seja louvado. Quando a gente olha para alguns anos atrás e vê a escravidão que a gente vivia sem ser livre, sem ter liberdade, e vê hoje o que Deus realizou na nossa vida, é muito honroso para nós assumir uma tribuna e verbalizar a palavra de Deus. Talvez você não entende isso, e eu fico aqui mais uma vez agradecido ao meu pastor, que confiou esse culto de maior importância na igreja, que é o culto de Santa Ceia. Pesa sobre mim a responsabilidade de compartilhar com os irmãos a palavra. Todas as vezes que eu assumo essa tribuna, minha perna treme, eu sinto a necessidade da ajuda de Deus. Eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não conseguiria falar alguns minutos aqui se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida, mas o que me alegra é que eu vejo o crente olhando para essa tribuna com sede de justiça da palavra de Deus. Quando eu vejo que o profeta Amós escreve, Amós 8:11, vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água,
mas de ouvir a minha palavra. Não existe nada mais glorioso quando você olha para a igreja e os crentes querem. Manda a palavra vai trazer cura, a palavra vai trazer fé, a palavra vai trazer esperança. E quando você olha para a igreja quer ouvir a palavra de Deus, e essa palavra ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Se você tem essa sede, pode ter certeza que você já está ouvindo a voz de Deus no seu coração. O seu coração se alegra porque esse ambiente é o melhor ambiente para mim e para você, a casa de Deus. Queridos, abre comigo a sua Bíblia por gentileza no Evangelho de João, capítulo 1. Deus seja louvado por essa tão rica oportunidade. Tivemos a ceia pela manhã na nossa igreja ali no bairro Pereirinha. Foi glorioso. E mais uma vez poder estar aqui. Como é bom ser crente. Glória a Deus. João capítulo 1, verso 29, 30 e 31. Glória a Deus. Pai santo e lindo, fala com o povo. No dia seguinte, quem achou, diga amém. Evangelho de João capítulo 1, verso 29, 30 e 31 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: após mim um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que fosse manifestada a Israel, vim por isso batizando com água. Queridos irmãos, nós olhamos para esse texto aqui e eu vejo aqui uma expressão muito linda do Novo Testamento, essa visão extraordinária que João Batista teve de Jesus ao se aproximar do Rio Jordão. Quando eu olho aqui, meu querido irmão, o ministério de João Batista, aquele que batizava, o precursor, o preparador do caminho, ele já estava acostumado a batizar milhares de pessoas ali no Rio Jordão, só que ele batizava pecadores, como eu e você. Ele batizava pessoas que estavam arrependidas dos seus delitos e pecados. Mas agora, querido irmão, a Bíblia vem dizer para mim e para você que ele teve uma visão extraordinária, poderosa, porque enquanto eu disse aqui, batizar pecador é fácil. Eu já tive esse privilégio como pastor e também de ser batizado por pecadores que nem eu. Mas veja a dificuldade que João Batista tem quando ele vê Jesus chegar na beira do Rio Jordão. Ele vê que aquela pessoa é diferente, ele vê que aquele ali é o enviado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu percebo que ele encontra dificuldade para realizar isso. Por quê? Porque aquele que estava ali nada mais é do que o unigênito de Deus, o perfeito, aquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, não precisava de se arrepender, ele não tinha sobre ele nenhum pecado, mas para cumprir a justiça de Deus e para assumir o meu e o seu pecado, ele desce até aquele Jordão e é submetido ao batismo. E eu vejo aqui uma visão tão linda, meus queridos irmãos. Olhar para Jesus na perspectiva de Cordeiro de Deus é algo extraordinário. Quando eu estava lendo essa palavra, porque eu vejo muita gente olhar para Jesus como a porta das ovelhas, o leão da tribo de Judá, e por aí vai. Mas quando você tem essa perspectiva como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai ter que olhar para a cruz, você vai ter que olhar para o sacrifício que ele fez, assumindo o meu e o teu lugar. E quando João Batista olha, ele percebe que ele não tem capacidade de fazer isso, porque também era pecador, mas para cumprir essa justiça de Deus, ele batiza aquele que é dono do Jordão, aquele que criou todas as coisas, o unigênito de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu vejo que foi um dia muito especial na vida dele, porque ele tem agora o contato visível com o todo-poderoso Jesus de Nazaré, aquele que aceitou o desafio de reparar a queda. Preste atenção, irmãos, Gênesis capítulo 3,
eu tenho como um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque ali vai registrar a queda do homem, vai registrar a desobediência do homem, e a Bíblia diz que houve uma ruptura dessa comunhão. Por quê? Porque até hoje o pecado tem poder de separar eu e você de Deus. Se a gente não confessar o nosso pecado, se a gente não se arrepender, o pecado separa o homem de Deus. O profeta Isaías escreveu isso, Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente percebe que alguém precisava reparar essa queda, e aqui na terra não tinha ninguém com essa capacidade. Aqui entre nós ninguém tinha esse poder para poder resistir o pecado, o diabo, o mundo, mas Deus, na sua onisciência, antes da fundação do mundo, já havia preparado o Cordeiro Pascual, aquele que haveria de morrer no meio do teu lugar e cumprir toda a justiça de Deus na vida dele. Que privilégio para João Batista! Agora ele vai batizar o Todo-Poderoso, e a Bíblia vem dizer para mim e para você que quando acontece o batismo de Jesus, foi o batismo mais lindo que houve na história da humanidade. Por quê, pastor? Porque quando ele se batiza, o céu não aguenta, o céu se abre, porque ali agora está batizando o Cordeiro de Deus, que não precisava fazer aquilo, mas para representar o nosso pecado, porque ele assumiu o nosso pecado. Ele desce aquele rio e ele é batizado, e a Bíblia diz que o céu aprova, o céu se abre. Que coisa linda! O céu se abriu aprovando a obediência. A forma que Jesus se comportou aqui na terra me constrange, porque muitas vezes eu me vejo, ou talvez você também se vê, se orgulhando por qualquer coisa, mas a Bíblia diz para nós em Filipenses 2, que ele, sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de homem. E quando a gente vê isso aqui, a gente vê humildade, a gente vê demonstração de amor, e a gente vê Jesus fazendo aquilo que o pai dele arquitetou antes da fundação do mundo. A primeira coisa que acontece, o céu se abre. A segunda coisa que acontece, a Bíblia diz que uma voz do céu diz: este é meu filho a quem me comprato. E depois a gente vê o texto dizendo que o Espírito Santo desceu em forma de pomba corpórea sobre ele. E aquele dia foi muito especial na vida de João Batista, porque ele está reconhecendo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê, pastor? Porque na antiga aliança, dobre a sua atenção, desde o começo, quando a gente vê Adão ensinando Caim e Abel, um dos filhos traz os frutos da terra, mas o outro filho traz as primícias do seu rebanho, e ele oferece a Deus, e tudo aquilo ali já apontava para o Messias, já apontava para Jesus, da obra redentora, da expiação perfeita, que ele ia fazer uma única vez, valendo para todos os tempos. Por quê? Porque nos templos, a Bíblia vem dizer para nós no livro de Êxodo, que pela manhã tinha que matar um cordeiro, para cobrir o pecado, não tirava o pecado. Irmãos, milhares de animais morreram, mas nunca teve a capacidade de tirar o pecado, só cobrir o pecado. E era pela manhã macho de um ano, pela tarde novamente macho de um ano, e esse ritual seguia até chegar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse qual eu prego aqui nessa noite, esse a qual perdoou eu e você, esse a qual cumpriu toda a justiça de Deus, porque Deus aceitou o sacrifício que Jesus realizou naquela cruz do Calvário, porque ele não tinha pecado, e ele nos amou de tal forma que teve a capacidade de dar a sua vida por mim e por você. Ele foi moído, ele foi humilhado, considerado maldito, para que hoje você possa voltar à comunhão perfeita com Deus. Ele reparou a brecha, como a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo outro homem superabundou a graça de Deus. E quando a igreja começa a olhar para Jesus na perspectiva de Cordeiro de Deus, ela vai lutar contra o pecado. Todas as vezes que você olhar o que Jesus fez por você, você vai lutar contra a sua carne e vai desejar servir a Deus como Ele quer, porque a forma de adorar a Deus não é eu e você que implanta na igreja, já está estabelecido na
sua palavra. Se você veio aqui nessa noite glorificar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode ter certeza que Ele está te assistindo. Ele está vendo a sua adoração, a sua petição. E aqui fica a minha gratidão a Jesus. Porque se não fosse Ele, eu estava cheio de pecado. Se não fosse Jesus na sua vida, a ira de Deus ia te alcançar. Ia me alcançar. Mas graças a Deus que Ele se submeteu. O livro do profeta Isaías fala para mim e para você que Ele é levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. E na ceia passada o pastor pregou sobre isso. Eu fiquei meditando. Que coragem, que amor. Ele foi como homem. Ele foi como homem, ele sabia exatamente como ele ia morrer, irmão, mas o amor de Jesus por mim e por você atravessava todas as dificuldades. Ele enfrentava tudo para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, porque ele sabia que aqui na terra ninguém tinha essa capacidade de reparar a queda. Ninguém entre nós poderia se levantar e descer aquele lugar e dizer, eu sou alguém que posso fazer isso. Não, somente Ele que nasceu exatamente sabendo como, quando iria morrer. E Ele fez isso por amor a você. É por isso que nós temos que valorizar a obra expiatória, o sacrifício perfeito que Jesus fez. E todas as vezes que você olhar para isso, o pecado vai bater em tuas portas, mas você vai lembrar, Jesus morreu por mim. Ele expiou o meu pecado. Embora o pecado vai acontecer, mas deve acontecer como um acidente, deve acontecer como alguma coisa que não pode se tornar rotineiro na nossa vida. Temos que ter o nosso coração inclinado ao sacrifício que Jesus realizou por mim e por você. Irmãos, não há mais a necessidade daqueles rituais que sempre houve. Lembra do nosso amado irmão, pai da fé, Abraão? Quando Deus chega a Abraão, diz no capítulo de Gênesis 22, pega o teu único filho, o filho a quem tu amas, e oferece em holocausto para mim. A Bíblia vem dizer para nós que Abraão, pela manhã, sem a esposa saber, porque tem coisa que Deus pede para alguns homens que a esposa não pode saber. Se Abraão compartilhasse com Sara que o seu filho ia ser o sacrifício, meu filho, ninguém ia sair daquela casa. Ia dar problema, mas desde aquele tempo Deus já estava mostrando e apontando para o seu filho. E a Bíblia vem dizer que Abraão pega o seu filho, mais 2 servos, e anda aproximadamente uns 80 quilômetros, 3 dias de viagem. Quando ele encontra o lugar que Deus havia lhe mostrado, Isaac percebe que está faltando o cordeiro. Ele percebe que tem lenha, que tem um cutelo, mas não tem um cordeiro. E ele faz uma pergunta para o seu pai: pai, aonde está o cordeiro? Parece que eu vejo agora João dando a resposta. Mesmo que um tempo lá na frente, ele está dando a resposta. Eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque você percebe que Deus não permitiu que o seu pai tirasse a sua vida. No finalzinho do processo do sacrifício, quando ele levantou as mãos com o cutelo, o anjo bradou e não permitiu ele fazer aquilo. Detalhe, Deus havia preparado um cordeiro daquele tempo para salvar a vida de Isaac. Ele foi poupado, ele não perdeu a sua vida naquele dia. Agora comigo, com você, Deus poupou eu e você do inferno, irmão. Tem igreja que tem medo de falar do inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Tem muito evangelho hoje aí que não fala do inferno. Jesus é a nossa única chance. Não existe outra chance. Ou você recebe Ele como Cordeiro de Deus, ou você vai conhecer a ira de Deus. É por isso que Jesus disse assim, não temeis aquele que tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de fazer nada com a alma. Mas eis que eu vou te mostrar a quem você deve temer. Aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Irmão, se a igreja não receber Jesus como Cordeiro, ela está totalmente condenada. Mas se ela tem Jesus como Cordeiro da sua vida, Romanos 8 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus é a nossa única chance. É a nossa única chance, valoriza isso. Quantas pessoas desprezam o culto que Jesus está presente?
despreza o culto, aonde o Cordeiro de Deus restaurou a sua casa, a sua vida, deu esperança para você. Hoje não precisa mais daquele ritual, não precisa mais derramar sangue de animais, de cordeiro, porque o sacrifício do Filho de Deus foi aceito na eternidade. A maior prova disso, sabe qual é? É que no terceiro dia, ele não ficou naquela tumba fria, ele se levantou de lá, pela aprovação do seu Pai, e isso é a maior vitória que aconteceu na história da humanidade. Ele ressuscitou dentre os mortos, venceu o pecado, e te deu direito de vida eterna. Jesus é a nossa única chance. Valoriza Ele como Cordeiro de Deus na sua comunhão pessoal. Irmãos, quantas pessoas têm perdido essa visão, têm tratado Jesus de qualquer maneira, mas Ele foi imolado, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele teve a capacidade de ir até o final por mim e por você. Todas as oportunidades para Ele voltar para trás foi oferecida para Ele, mas Ele não quis. A Bíblia diz que Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Eu vejo algumas pessoas perdendo a fé, eu vejo algumas pessoas perdendo o compromisso com Deus, porque não olha para Jesus na perspectiva de cordeiro, só quer olhar o leão da tribo de Judá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus só é o leão da tribo de Judá para alguém que primeiro ele já foi cordeiro de Deus. Se ele não passou na sua vida como Cordeiro de Deus para cobrir, tirar o seu pecado, nós estamos condenados. Mas essa igreja está ouvindo essa palavra, já ouviu na ceia passada, sobre Jesus, sobre a sua obra expiatória, sobre aquilo que Ele realizou de uma vez por toda, por mim e por você. Nós carregamos essa mensagem no nosso coração. Podemos dizer sem medo de errar para os pecadores aí fora: ei, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem que tem que sair da minha e da tua vida. As pessoas precisam saber que se eles não entrar por esse único caminho que é Jesus, conhecerá a ira de Deus, irmãos. A Bíblia diz sobre o inferno, um lugar de geena, de dor, de ranger de dente, de desprezo ao sacrifício que Jesus realizou por mim e por você na cruz. E eu fiquei a pensar nesse dia de hoje: Senhor, me ensina a valorizar esse sacrifício. Me ensina a olhar para Ele da forma que Ele foi morto, da forma que Ele foi humilhado, moído, para valorizar o que o Senhor fez na minha vida. Quantas pessoas perderam essa perspectiva, irmão? Vem para a Santa Ceia sem nenhum temor do coração. Participa dos elementos como se fosse qualquer outra coisa. Não é assim. Nós devemos chegar aqui com temor no coração. O profeta Amós, no capítulo 3, ele falou: ouvi a tua palavra e as temi. Não pode faltar temor na minha vida e na sua vida não, crente. Salomão falou: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temos que ter temor, não é medo, é o respeito à presença de Deus, é respeitar a obra expiatória que Jesus fez na minha e na tua vida. Eu só estou aqui por trás dessa tribuna porque o Cordeiro de Deus não cobriu o meu pecado, mas Ele tirou o meu pecado. Tirou o seu pecado também. É por isso que Deus nos aceita hoje. É por isso que quando Ele olha para você, Ele vê o sacrifício do Filho dEle realizado em sua vida. Então Deus poupa eu e você, porque o pecado continua a separar, irmãos. Quantas pessoas estão fora da comunhão por causa do pecado? Não quer Jesus como Cordeiro. Não quer entender o que Ele fez pela sua vida, o sacrifício perfeito que Ele realizou. E nós precisamos a cada dia da nossa vida não perder isso de foco. Louvar a Deus, engrandecer a Deus, bendizer o teu santo nome e ser agradecido por ser crente, irmãos. Está aí os sinais para todo mundo saber. Tem crente que não está nem aí com isso, está aí. A qualquer momento o nosso Senhor pode rebatar a igreja, ou raptar da igreja. Se você não tem Ele como Cordeiro, vai ficar. Mas quem tem Ele como Cordeiro pode ter certeza. Ele sabe o seu nome, o seu endereço. Cuida da tua vida e escreveu o teu nome no livro da vida. Você pertence ao Cordeiro de Deus. Olha para o seu irmão: Jesus é a nossa única chance. Quantas pessoas têm perdido essa divisão na sua vida? Jesus é a nossa única chance. Eu quero pedir para o nosso irmão pastor Reginaldo colocar na tela, por favor, Hebreus 9, 26. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele continua salvando, meus irmãos. Jesus continua curando. Jesus continua libertando pessoas. Jesus continua colocando em liberdade aqueles que estavam em prisão, pelo poder da obra expiatória que Ele fez.
Aleluia. Hebreus 9, 26, de outra maneira, necessário lhe seria for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar, presta atenção nessa palavra, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se eu e você estiver escondido em Jesus, o pecado foi aniquilado da nossa vida. Pastor, mas eu peco. É verdade. A Bíblia diz que se você falar que não peca, você já está pecando, porque isso é mentira. Mas agora nós somos aqueles que foram alcançados por esse sacrifício perfeito, realizado na cruz do Calvário. Então seja um crente feliz. Manifesta na sua vida a alegria da salvação, irmãos. Eu não sei o que Deus precisa fazer mais na vida de um cidadão para ele ser alegre e feliz. Será que você perdeu a visão da salvação, que é o maior bem que um ser humano pode ter na sua vida? É a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia é quem diz isso. Pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem um monte de gente aí querendo ficar aqui. Está escrito, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão e a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro no céu. Não significa que não pode ter nada aqui, mas significa que não pode ser isso o objetivo da sua vida. Porque a qualquer momento a gente vai conhecer as mansões celestiais. Quem está me ouvindo aqui? A Bíblia diz que ele foi preparar lugar. Preparar lugar para quem? Para aqueles que recebeu ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem uma coisa linda que eu fico vendo na Bíblia, você que já viajou muito aí, eu acredito que o pastor Jorge deve ser a pessoa que mais viajou aqui junto com a esposa, o filho. Existem muitas cidades bonitas, né, nesse mundo, mas nenhuma delas vai se comparar à Nova Jerusalém, cujo arquiteto é Deus, e vai entrar nessa cidade somente aqueles a qual o Cordeiro de Deus tirou o pecado. Porque quando a gente olha tirar o pecado do mundo, escuta isso, não está isentando ninguém de responsabilidade, não, senhor. Não é dessa forma que tem que ser interpretado esse versículo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, no verso 10, ele fala: se com sua boca confessares a Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus tira o pecado de quem confessa. Jesus tira o pecado de quem assume a responsabilidade de ser igreja. Tem um monte de gente aí que não é igreja, está presa ao pecado, e se não se arrepender, vai conhecer a ira de Deus. Mas quem é sábio, quem ouve a voz do Espírito, se rende ao Cordeiro de Deus. Porque quem tiver com o Cordeiro de Deus, vai entrar nas mansões celestiais. Está purificado. Ele perdoou eu e você. Por essa razão, ao chegar na igreja, lembra-se disso. E dá glória a Deus por esse sacrifício que permitiu você entrar aqui. Porque se não fosse Jesus, o Alessandro Ribeiro não poderia entrar aqui. Por causa dos meus delitos e pecados. Mas quando eu escondo atrás do Cordeiro que é perfeito, da obra redentora dele, da obra expiatória que ele fez por mim, irmão, o céu também se abre para mim. O céu se abre para você, detalhe, hoje também Deus pode dizer: estes aí são meu filho, a quem eu tenho prazer, porque Jesus nos levou de volta para o Pai. Nós voltamos à comunhão com ele. E hoje, meus irmãos, é tão verdade isso, que agora o Espírito de Deus habita no teu coração. Ele está dentro de você e fala no homem interior. E eu ouço a voz de Deus na minha vida. Você ouve a voz de Deus na sua vida, porque o Cordeiro de Deus cobriu e perdoou os seus pecados. Jesus é a nossa única chance, irmão. Aproveita essa chance. Quantas pessoas já não estão no nosso meio? Quantas pessoas partiram, meus queridos? E estão partindo. Algumas deixam dúvida pelo comportamento que vivia, porque a Bíblia é quem diz: aquele que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo. Quem corta é Deus. E o aferidor está nas mãos de Deus. É por isso que cada crente tem que ter certeza: o Cordeiro está comigo, pastor. Eu amo o Cordeiro de Deus. Eu adoro o Cordeiro de Deus. Eu durmo orando pelo Cordeiro de Deus. Ele está na minha vida, está na minha casa, está na minha família. Então eu não tenho medo, porque eu estou firmado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cada um de nós aqui possamos assim refletir nessa palavra e valorizar isso que Jesus fez por nós. Ser crente, amar ser crente, testemunhar a palavra de Deus e não perder a oportunidade de falar desse Jesus que tira o pecado do mundo para as pessoas que estão ao nosso redor, irmão. Porque essa é a maior mensagem que o mundo precisa ouvir. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos participar da ceia por causa disso.
Porque ele fez essa obra expiatória perfeita. A obra redentora de Jesus foi tão perfeita que, como eu disse e repito novamente, que coisa tremenda. Na Bíblia, meus irmãos, existem pessoas que voltaram a reviver. Mas o único que ressuscitou na história da humanidade foi Jesus. Os demais voltaram a reviver e morreram. Mas Jesus é a primícia dos mortos. Ele ressuscitou e até hoje está vivo à destra do Pai, porque o nosso irmão diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, o céu se abre de novo e ele vê Jesus vivo à destra do Pai. Então nós servimos um Deus que venceu e cumpriu a justiça de Deus perfeitamente. Pode descansar o teu coração, que a morada é eterna para mim, a morada é eterna para você. Pode ter certeza, se você for igreja, você vai conhecer as mansões celestiais. E eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá. Dizer para você, valeu a pena. Jesus é a nossa única chance. Que Deus te abençoe. Que essa palavra simples possa falar no teu coração. Você possa valorizar mais o que Jesus fez por você, pela sua casa, pela sua família. Porque Jesus, pastor Vitorino, é a nossa única chance. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.